Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. Pastor, eu não sabia disso. Só que um dos pastores dessa igreja que eu fui ajudar, ele não foi com a minha cara de graça, assim, porque era de outra igreja, ele achou que eu queria, sei lá o que ele achou, só fui para ajudar mesmo. E numa ministração que eu estava fazendo, o menino entendeu que ele estava errado, em pecado. E ele chegou em mim chorando e falou, meu relacionamento está errado, né? Eu falei, tá. Poxa, eu quero me acertar diante de Deus, você me ajuda? Ora comigo. Eu orei com ele. Chegou em casa, e esse é o nível do que acontece. Ele falou para o pai dele, e o pai dele chorava para que ele largasse essa vida, assim, né? Para que ele se endireitasse. Pai, fui lá na igreja, lá no retiro, lá com o pastor, ele orou lá, me endireitei com Deus. Sabe quando ele falou para ele? Foi ele que falou para você se endireitar com Deus? Foi ele que falou? Não, então você vai ficar com a menina. Falei, uou! O que é isso? Sabe, esse é o nível da nossa igreja, assim. Não estou falando só dos jovens, estou falando dos pais, assim. É um revanchismo, assim, eu nunca fiz nada para esse cara, eu estou dando qualquer exemplo, mas assim, sabe assim, tem que ter uma cura, não é na juventude, a juventude é consequência, mas tem que ter uma cura nos pais, sabe, os pais têm que aprender como criar filhos. Sabe uma coisa que a gente faz, e que eu não sei se vocês fazem isso, Brunão te aconselha a fazer, você tem filho pequeno, eu não tenho filho, mas quando a gente tem algum tempo lá na base, eu reúno a equipe, a gente começa a assistir desenho, desde a pandemia, acho que todos os desenhos que existem eu assisti. Pega esses desenhos assim, mano, se a gente entende o que o diabo está passando em desenho, que parece ser mó tosco, assim, nada a ver. Eu fiz análise de fiz do Rei Leão, tá na internet. Depois quem quiser assistir, assiste lá. Rei Leão, analisei o Rei Leão. Mas assisti todos. O que o diabo passa de mensagem, assim, já para a criança, e vai formando o caráter dessa criança debaixo da nossa casa, com a criança com o celular na mão, sem a gente ver. Por quê? Porque os pais se omitem a cuidar e criar o filho. Aí, quando chega com 18 anos, não respeita pai, não tem autoridade, não tem nada. Por quê? Porque o pai abriu mão. Por quê? Porque a igreja lá atrás deixou abaratear um evangelho a um ponto que tudo pode, tudo é válido, tudo vai. Alguém tem que pegar e falar, não, peraí, velho, a gente tem que consertar aqui e voltar. É um trabalho complicado, mas é um trabalho que dá para se fazer. Mas alguém tem que querer fazer, alguém tem que assumir isso e estar disposto a não ter membro, só talvez. Só que isso é um problema da nossa sociedade hoje, não só da igreja. Sim, mas... Fora da igreja, em qualquer lugar. Os filhos não obedecem o pai. Sim, mas... isso não poderia ter entrado na igreja, você concorda? É o que eu falei do... Sim, com certeza. A sociedade pode acontecer o que for, a igreja é a igreja. A sociedade vai se modernizando. Algum tempo atrás eu falei que estava pregando sobre esse negócio de relacionamento com o animal e o pessoal riu. Faz uns 2 anos que eu me mando uma cartilha, estudando o Objetivo, falando assim, novas formas de sexo no Brasil nos próximos anos. Sexo com cadáver, sexo com cachorro, sexo... 15 uma cartilha? Tipos... Cartilha do Objetivo, falando as novas formas de sexo. Você está brincando. Sabe o que vai acontecer? Daqui mais 10 anos vai sair isso aí. Nossa, sexo com cadáver? Aí a Globo, sei lá, qualquer coisa, me faz uma novela que a menina morreu e que ele ama e vai começar a incentivar isso e a igreja vai ficar assim. Passou mais 20, 30 anos, a gente acha normal. A gente vai se acostumando com as coisas e vai achando que tudo está virando normal. E a partir do momento que eu acho que vira normal, eu não falo mais. Por quê? Porque falar vai chocar. A igreja precisa ser igreja em todos os aspectos. E quando a igreja assume seu papel como igreja, a gente vê o resultado disso. Mas é um negócio que é muito mais amplo de se tocar, muito mais complicado. Mas, assim, tem jeito de voltar. E, cara, muito louco, eu até estava vendo o Brunão falar esses dias. Quando o Brunão era novo, ele teve experiência lá com Deus. Eu vi um testemunho de você esses dias. Mano, essa experiência é real. Sim, o Espírito Santo ainda faz aquilo que fez com vocês. Vocês ficavam, sei lá quantos dias orando. Eu, quando tinha meus 15 anos, também entrava na igreja, ficava 12 horas orando com a galera, falando em língua, naquele mover. O Espírito Santo faz isso, mas a gente não incentiva mais a isso com uma transformação. Quando a gente incentiva é só por um fogo, para manter o cara aqui ficando arrepiado, gritando em língua. E isso é muito louco, mas isso gerou uma transformação. Isso gerou você ser moído lá, não gerou? A revelação, ela viu o testemunho? Você foi moído, por quê? Por uma experiência, Deus te levou a um processo, o processo te fez chegar onde você chegou hoje. Agora, não é experiência pela experiência, tem que ter a palavra por detrás, que faz com que o Espírito Santo seja a razão. E quando ele é a razão, o cara tem encontro com Jesus. Mas, assim, alguém tem que querer fazer e falar. Acho que tudo resume no que eu vou falar agora, para a gente fechar o assunto. Só uma aqui. Eu prego isso e quase todo apelo meu é esse. Jesus não morreu na cruz para dar um final de vida feliz. Ele morreu na cruz para dar um final de vida eterno. E um final de vida eterno vai exigir processo de morte e cruz nossa. Sim, o meu apelo para aceitar Jesus é esse. Você vai aceitar Jesus, sua vida não vai ficar mais legal. Mas você vai ter o que você nunca teve, que é a presença dele em você. E você vai ter um final de vida eterno, não feliz. Quando o cara entende isso e vem para Jesus, começa um processo louco. Mas o Espírito Santo de Deus faz algo que é para sempre na vida dele e que esse cara se torna, como a gente vê em Hebreus 5, indesviável. Pode acontecer o que aconteceu com o Brunão. Mas eu estou falando do Brunão porque eu assisti o testemunho dele esses dias. Mas pelo que você passou, pelo que você viu, você conheceu o Espírito Santo.
Você pode ficar triste, pode ter queda, pode ter o que for, mas alguma coisa já aconteceu e você não volta mais atrás, porque você conheceu ele. Quem conheceu não sai mais. O problema é que a gente não dá no sentido de não apresenta a forma certa disso. E por isso que a geração fica desse jeito. Porque é mais fácil fazer vista grossa e passar um pano. Para quê? Para mim ter uma igreja cheia, para mim conseguir agradar, para mim conseguir fazer. Sabe? É o quanto a gente está disposto a querer fazer a coisa como a Bíblia manda fazer, que não foi alterado. Não houve atualização na Bíblia. A Bíblia continua sendo a mesma. E você pode ser o mais racional que for na sua fé, ou seja, tradicional, histórico, calvinista, reformado, seja lá qual for a sua linha, não é uma conta matemática, teológica que te fideliza. Sim. É uma experiência. Sim. É uma experiência de quando você soube que Deus é Deus. Você fala, cara, peraí, Deus existe. Ou, cara, o Deus dos meus pais existe. O Deus da minha mãe lá, cara, ele existe. Foi um toque, foi uma experiência sobrenatural, porque senão não é uma razão filosófica que te faz fazer uma conta sociológica de falar, poxa, eu acho que é a melhor opção. Não é. É uma experiência. E por mais que eu cresci na cultura, você também cresceu na cultura, na casa, no lar, no Natal. Eu tive que ter uma experiência. Você teve que ter sua experiência. E eu lembro de um dia em que eu decepcionei meus pais, entristeci meus pais, e meu pai entrou no meu quarto e falou assim, cara, é isso. Quando eu tinha sua idade, eu dei espaço para eu permiti que o Espírito Santo me tocasse, eu pedi para ter uma experiência com ele, eu tinha sua idade, cara, e e não tem outra coisa. Você já viu, você sabe como é que é a nossa vida, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que é princípio, você sabe o que quebra princípio, a cultura você já conhece, só te falta uma coisa, o toque. É isso aí. E aí, semana passada, eu tive a mesma conversa com a minha filha. Aconteceu uma coisa que ela me deixou muito triste. Nós, como pais, a gente ficou muito triste com ela e eu pude sentar e ter uma conversa muito séria com ela. E anos depois, lá estava eu replicando a mesma coisa para minha filha, com a mesma idade que eu tinha na época. Eu falei, filha, eu tinha a sua idade. Quando seu avô entrou no meu quarto e falou isso, eu vou te falar, cara, você precisa, esse é o caminho. A cultura você já conhece, o princípio você já conhece, teu coração é bom, você é isso, mas não existe homem bom o suficiente diante de Deus que não tenha realmente se rendido mediante ao encontro. Você precisa buscar, dar espaço, dar essa abertura. Sabe uma coisa que eu vejo nisso? Você pergunta...